Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Dando continuidade à leitura e breves comentários da Lei Complementar 75 de 1993. Vamos ao capítulo 2 do título 1, que fala dos instrumentos de atuação. Compete ao Ministério Público da União. Inciso 1. Promover a ação direta de inconstitucionalidade ao respectivo pedido de medida cautelar. Promover a ação de inconstitucionalidade por omissão. E isso é o controle objetivo do sistema jurídico brasileiro. Promover a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente da Constituição Federal. Essa DPF é regulamentada pela Lei 9.868 de 1998, salvo engano, como também a ADI e a ADO. Promover a representação de intervenção federal nos Estados e no Distrito Federal. Esse inciso 4 está citado na Constituição Federal, no artigo 34, e regulamentado pelo Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que também regulamenta a questão da DPF, da ADI e da ADO. Para os curiosos, recomendo leitura e, se possível, também para contribuir com o progresso educacional, gravar o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Também é um instrumento de atuação do Ministério Público. A promoção privativa da ação penal pública na forma da lei. A lei é o Código de Processo Penal e as leis, a Lei 8625 de 1993 e a Lei de Crime Organizado. Muito provavelmente tenha disposições acerca da atuação do Ministério Público, a implantação de habeas corpus de mandado de segurança, que são remédios constitucionais, sobre o rito sumário, que atuam como prova pré-constituída. Promover o inquérito civil e ação civil pública para proteção dos direitos constitucionais. Na verdade, esse item aqui já resume os subitens B, C e D, as alíneas. Então, vamos a elas. Fala da proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Proteção dos interesses individuais e disponíveis de esforços e coletivos referentes às comunidades indígenas. Como já foi comentado no vídeo anterior, isso aqui é que precisa ser visto com muito mais cuidado e ser executado com uma técnica muito melhor do ponto de vista de realizar
os três elementos que constituem a sustentabilidade, quais sejam a sustentabilidade social, envolve cultura, envolve política em seu sentido mais amplo, a sustentabilidade econômica, a questão do pessoal trabalhar, ter de fato sua própria renda, poder circular dentro das comunidades indígenas, sair apresentar suas comunidades indígenas para o mundo sem medo de nada, sem se sentir escravo de alguma ONG internacional ou nacional, ou da FUNAI de repente. Não que os servidores da FUNAI sejam pessoas mal intencionadas, não é isso. É porque eles desenvolveram uma doutrina de proteção ao índio que está muito arcaica, que ao invés que além de não proteger, ainda enfraquece mais as pessoas, porque eles se tornam muito vulneráveis a doenças. Isso é muito fácil você perceber. A questão do Mato Grosso, o pessoal que morreu por falta de vacina, outras tribos já conhecidas que o pessoal morre de fome, porque só se chega lá de barco e de avião, mas o avião também não pode pousar em qualquer lugar. E as viagens de barco são muito morosas. E às vezes se faz a viagem e essa viagem se completa e até lá, quando chega a ajuda não serve de nada, porque aqueles que seriam ajudados já morreram. Isso é muito, muito triste. Também protege os interesses individuais e disponíveis referentes à família, que é a convivência familiar saudável, a criança, o adolescente, o pleno desenvolvimento, iniciativas ligadas ao seu pleno desenvolvimento, ao idoso, que é a maior vítima do sistema de transporte público, porque os pontos de ônibus não protegem ninguém. O acesso aos ônibus também é muito complicado, porque as estruturas de acessibilidade não são de fato acessíveis, nem para pessoas que tenham dificuldade de locomoção e que não sejam idosos, às minorias étnicas e ao consumidor. Enfim, vamos lá. Outros interesses individuais e disponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos. O que seriam os interesses individuais homogêneos? Ligados à qualidade de vida no trabalho. Vamos citar aqui. Normas de saúde e segurança no trabalho para profissionais de saúde e da educação. Também outros ramos, mas vamos ficar nesses aqui porque tem outras citações a eles ao longo dessa lei. Os interesses sociais indisponíveis, interesses difusos indisponíveis e interesses coletivos indisponíveis. São aqueles que consistem em obrigações positivas e inexcusáveis dos entes federados que, infelizmente, é muito negligenciado. Aponto, por exemplo, na segurança pública. Em alguns estados, tem uma situação de intervenção federal. E essa intervenção federal, na verdade, era para ser na organização das finanças. Porque, por exemplo, o servidor da segurança, nem um servidor público merece, mas o servidor da segurança pública mais ainda, cara. Ele não merece trabalhar e ficar sem receber. E mais, ter que pagar para trabalhar no sentido de ter que bancar combustível para as viaturas, porque senão não tem policiamento. E aí
eles vão fazer greve, o que vai acontecer? Vai o governo querer demitir todo mundo, não resta outra solução senão anistiar, porque o estado de coisas é inconstitucional e é inconstitucional há muito tempo, muito tempo. Enfim, vamos ao inciso 8. Promover outras ações nela incluídas o mandado de injunção, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania, à cidadania, quando difusos os interesses a serem protegidos. Promover a ação visando cancelamento de naturalização em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Isso aqui é citado lá na Constituição Federal, na parte que fala de suspensão e perda dos direitos políticos. Então, quando vocês estiverem lendo algum item relacionado a cancelamento de naturalização, lembrem-se desse inciso 9 do artigo 6º da lei, objeto de leitura e breves comentários. Promover a responsabilidade dos executores e agentes do Estado de defesa e do Estado de sítio pelos ilícitos cometidos no seu período de duração. Normas referentes ao Estado de sítio e Estado de defesa estão contidas genericamente na Constituição Federal. O Estado de defesa aparentemente nunca foi usado no Brasil formalmente, mas na prática dá para entender algumas ações pontuais que ocorrem em alguns locais do Brasil, não como intervenção federal, mas como estado de defesa, porque o estado de defesa não está relacionado só à ameaça externa de guerra, porque esse país vive, de fato, uma guerra civil. Qualquer pessoa que não vá de encontro aos números, não queira brigar com as estatísticas, vai perceber claramente isso. E essas normas de estado de defesa e estado de sítio são o que se chama, em sentido lato, de lei de efeitos temporários, como são as LDOs, as leis orçamentárias anuais e os PPAs. Como em tese deveriam ser alguns planos regionais de desenvolvimento econômico, como aqueles que prevêem sistema de isenção, como tem aqui, onde está na região que eu vivo hoje, a questão da Zona Franca de Manaus, que os caras ficam prorrogando isso, só para distribuir miséria. Não é outra coisa senão distribuir miséria. Porque se fosse outra coisa, eu já teria 100% de eletrificação rural, de eletrificação, todos os indígenas já tinham recebido os frutos dessa Zona Franca. Porque não tem que ficar adstrito ao município de Manaus e à região metropolitana de Manaus. Tem que ser uma coisa bem mais ampla. E só prorrogar a vigência por 10 anos, 15, 35, 50, porra, cara, é fazer uma idolatria da miséria. Aí quando falam que vivemos num sistema comunista, o pessoal do PT fica puto. Mas é a pura verdade. Não há o que fazer, não há para onde correr. Defender judicialmente o direito e os interesses das populações indígenas. Será que os interesses da população indígena são corretamente defendidos? Será que eles são, primeiramente, compreendidos? Porque não se defende bem aquilo que não se compreende, incluídos os relativos às terras por ele tradicionalmente habitadas, que são bens da União, segundo a Constituição Federal, que os índios nunca terão propriedade sobre ele. Você acha isso justo? O índio ficar eternamente sob a tutela do Estado? Sem ter direito à propriedade, sem ter direito ao desenvolvimento econômico.
ter dinheiro, ganhar dinheiro, comprar a terra em que vive e preservar as áreas de uso coletivo da tribo, rever essa questão das queimadas, das derrubadas de árvore, enfim. E também integrados à questão da mineração, que é algo muito forte no norte do Brasil, que não é mais desenvolvido justamente por falta de uma infraestrutura de eletricidade. E aí veio esses governos que que ficou no Brasil até agora, vai ficar até 31 de dezembro de 2018 e fizeram o quê? Infraestrutura elétrica para abastecer principalmente o Sudeste e o Centro-Oeste. E o Norte fica como, cara? Aqui o sistema energético não é dos melhores, não. Lógico que tem um mau comportamento de muitos usuários, mas esse mau comportamento também tem em outros estados do Brasil e por isso a acessibilidade à energia chega a ser precária, muito precária em alguns pontos, e que precisam de gerador movido a diesel, e é aquele diesel mais antigão, o S500, que é altamente poluente. E aí, como é que fica? Será que não teria como desenvolver estradas para atender o interesse indígena, ao invés de eles ficarem contra as estradas, eles serem favoráveis, mudando o desenho das estradas, fazendo estradas não, não rasteiras, como eu diria, porque elas tendem a ficar muito suscetíveis à questão dos alagamentos e tal, ser estradas suspensas. E muitos países têm essa experiência, por que não trazer para cá e implantar? E finalmente terminar a BR-174, a Transamazônica e por aí. E pronto, vamos dessa. Propondo as ações cabíveis. Propor ação civil coletiva para a defesa dos interesses individuais homogêneos, que são saúde e qualidade de vida no trabalho, acesso à educação pública de qualidade por crianças e adolescentes, um acesso efetivo à cultura também, para todas as pessoas, principalmente que estão na faixa etária de criança e adolescente, para se libertar dos males do funk e de outros conteúdos musicais que os erotizam, acabar com os incentivos fiscais em relação à indústria audiovisual, pelo menos que tenham conteúdo pornográfico. Não vejo por que eles terem incentivo, como não vejo ter incentivo em relação ao cigarro. A bebida alcoólica é aquela coisa, né? Porque a maior parte da população brasileira bebe. Então, também deveria ser revisto. Não vou dizer que tem que 100% de tributo, porque isso é um absurdo. Isso não faz sentido. É criar mecanismos que só um sistema educacional bem desenvolvido vai minar a ação dessas empresas lícitas de cigarro, por exemplo, que o cigarro não traz benefício econômico para nenhum dos usuários. Todo mundo sabe disso há muito tempo. Pelo contrário, muitos e muitos prejuízos, altos custos para o sistema de saúde. Incentivar uma parada dessa não faz sentido. Propor ações de responsabilidade dos produtos e serviços. Promover outras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais em defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis, especialmente quanto ao Estado de Direito e às instituições democráticas. A ordem econômica e financeira,
a ordem social, aqui vai falar da Seguridade Social, educação, cultura, desporto e lazer, comunicação social, meio ambiente, criança, adolescente, idoso e jovem. Vai falar do adulto também, implicitamente, quando fala da questão da paternidade e maternidade responsáveis. Do patrimônio cultural brasileiro. Patrimônio cultural brasileiro, máximo, como existem os bens imateriais, é o sentimento de identificação que as pessoas têm com a dança, a questão do abraço, a questão de saber como aplicar penalidades para que a culpa das pessoas não seja somente culpa, mas tenha também um sentimento de compromisso em melhorar. Enfim, é isso. A manifestação do pensamento, de criação e expressão e de informação. Informação, temos a Lei 8.159 de 91, que trata dos arquivos públicos, e temos e seus regulamentos específicos, inclusive resoluções do CONARC, que é o Conselho Nacional de Arquivos Públicos, e também a Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527 de 2011, e seus regulamentos e disposições específicas da Lei das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, que tratam da publicidade dos documentos essenciais para que a sociedade conheça a importância e possa avaliar a adequação ou não das atividades das empresas públicas e sociedades de economia mista, que representam o Estado empresário, que por sinal é muito mau empresário, como é muito mau gestor de políticas públicas. Até quando? É a pergunta que fica. Vamos lá. A probidade administrativa está muito em falta da maioria dos gestores públicos e ao meio ambiente. Manifestar-se em qualquer fase dos processos, acolhendo a solicitação do juiz ou por iniciativa, quando entender existente interesse em causa que justifica a intervenção. Nesse caso aqui, não necessariamente o promotor, como ele tem independência funcional, ele vai acolher a solicitação do juiz, justamente porque tem aquela cláusula dele dizer que aquilo não é interesse individual homogêneo, e, portanto, indisponível, não é direito individual disponível, não é direito coletivo indisponível, não é direito social indisponível. Bom, e aí tem um modelo específico de manifestação quanto a isso, que é muito utilizado, por exemplo, em ações de divórcio, quando não há filhos menores ou inválidos, ou a questão do casamento quando nenhum dos envolvidos é relativamente incapaz e está sendo emancipado. No caso do Ministério Público da União, provavelmente aquelas ações que têm a ver com condutas que prejudicam pessoas especificamente, não a coletividade geral, como por exemplo ocorre no tráfico internacional de pessoas, de armas, de drogas ilícitas, enfim, isso é objeto do controle externo do Ministério Público sobre as forças de segurança pública e sobre as Forças Armadas também. Mas no caso das Forças Armadas, o Ministério Público da União fica responsável apenas pela questão da regularidade das licitações e contratos, porque regulamentos administrativos,
penalidades administrativas como exclusão da força que vão ser julgadas pelo Superior Tribunal Militar após o julgamento inicial das auditorias militares. E são só 39 no Brasil, num país enorme como o Brasil. E dá até para dizer que não existe de fato um poder judiciário militar organizado. Mas isso é tema para quando for tratar das disposições a respeito do Ministério Público Militar. Então vamos que vamos. O inciso 16 desse artigo foi vetado. O inciso 17 fala proposições cabíveis para perda e suspensão dos direitos políticos no caso previsto na Constituição. Declaração de nulidade dos atos e contratos geradores de endividamento externo da União e suas autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal ou com repercussão direta ou indireta em suas finanças. Dissolução compulsória de associações, inclusive partidos políticos, nos casos da Constituição Federal. Quando é que um partido político vai ser dissolvido compulsoriamente? Quando, por exemplo, tiver organizações paramilitares, quando se descobrir que ele é financiado externamente, independente do regime que o financie seja democrático ou não, isso tem pouca relevância, porque a disposição constitucional é clara que não se pode receber doações de entidades estrangeiras, dos partidos políticos. Nem mesmo os servidores públicos podem receber dos entes federados brasileiros podem receber remuneração dos entes estrangeiros, porque daria conflito de interesses. E, de certa forma, cumpre a regra bíblica que diz: o homem não servirá a dois senhores, terá que amar um e odiar outro. Não necessariamente odiar, mas não tem como amar duas pessoas jurídicas de direito público internacional a ponto de servi-las paralelamente. O cancelamento de concessão ou de permissão nos casos previstos na Constituição Federal. Declaração de nulidade de cláusula contratual que contrarie o direito do consumidor, representar o órgão judicial competente de quebra de sigilo de correspondência das comunicações telegráficas e dados de comunicações telefônicas. O que é o sigilo da correspondência? Saber quem está mandando carta para quem. Isso aqui já é quebrado obrigatoriamente na questão daquelas pessoas que estão presas, especialmente os condenados em definitivo, que perdem esse direito ao sigilo da correspondência. Comunicação telegráfica eu nem falo, porque telegrama é algo que praticamente não se usa hoje em dia. Dados e comunicações telefônicas. O que são os dados telefônicos? É para quem você ligou, a que horas ligou, quando ligou e quanto tempo durou a chamada. Comunicações é o conteúdo em si, o que foi conversado. Inclusive, recentemente deu uma polêmica muito grande quando a Dilma foi cassada, porque usaram um desses argumentos, o vazamento ilegal da conversa que ela teve, e para tentar salvar o presidente Lula dos processos, por fazer com que esse processo demorasse mais, se ele adquirisse o foro privilegiado. Na verdade, chama-se foro prerrogativa de função, que privilégio não tem nenhum, porque as pessoas lá vão ser julgadas em última e única instância pelo STF. O privilégio, abre aspas, e com a interpretação negativa, seria a questão da margem de manobra para conseguir absoluções.
E dentro da Suprema Corte tem uma galera que foi petista no passado, mas graças a Deus muitos deles se libertaram e os petistas estão sendo condenados. Agora, se tem um ali que não merece estar ali, que caiu do céu para ir naquela vaga de ministro, que agora ele é presidente, é o Dias Toffoli. Não faz nenhum sentido um cara daquele ter chegado onde chegou. Ele não tem embasamento acadêmico suficiente para ter postulado, quiçá ter conseguido a indicação. Politicagem, política rasteira e pobre. Enfim, vamos continuar aqui. Representar ao Congresso Nacional visando o exercício de competências deste ou de qualquer de suas casas ou comissões. O Congresso Nacional, como todos sabem, é bicameral. E tem a Câmara dos Deputados, que é a chamada Baixa Câmara, ou Câmara dos Povos, para seguir as tradições dos órgãos dos países que criaram o sistema. Por exemplo, o Reino Unido, que lá chama-se Câmara dos Comuns. E até você vê essa diferença na arquitetura e na questão do gramado ao redor das casas do Congresso Nacional. E o Senado é chamado de Baixa Câmara, Alta Câmara ou Câmara dos Estados. Também no Reino Unido é chamada de Câmara dos Lordes. E abre-se parênteses. As pessoas que recebem títulos, por exemplo, como Lord e Sir, são nobreza, mas é nobreza conseguida no esforço acadêmico, técnico, científico, não é mera bajulação, não. Enfim, vamos lá. Ao Tribunal de Contas da União, visando ao exercício das competências deste. Ao órgão judicial competente, visando a aplicação da penalidade por infrações cometidas contra as normas de proteção à infância e juventude. Corrigindo. Ao órgão judicial competente, visando a aplicação de penalidades e infrações cometidas contra as normas de proteção à infância e juventude, seria o Estatuto da Criança e Adolescente, a norma que regula o sistema de cumprimento de medidas socioeducativas em meio fechado ou em meio aberto, em prejuízo da promoção da responsabilidade penal do infrator, quando cabível. Promover a responsabilidade da autoridade competente pelo não exercício das incumbências constitucionais legalmente impostas ao poder público da União em defesa do meio ambiente e de sua preservação e sua recuperação. Das pessoas físicas e jurídicas em razão da prática de atividade lesiva ao meio ambiente, tendo em vista a aplicação de sanções penais e a reparação dos danos causados, expedir recomendações visando a melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, como, por exemplo, ligados à preservação ambiental, bem como o respeito aos interesses e direitos de bens cuja defesa lhe cabe promover, e já foram citados de forma não exaustiva nesse texto aqui, fixando prazo razoável
para a adoção de providências cabíveis. Será assegurada a participação do Ministério. Parágrafo 1º. Será assegurada a participação do Ministério Público da União na instituição, como instituição observadora na forma e nas condições estabelecidas em ato da Procuradoria-Geral da República, em qualquer órgão da administração pública direta, indireta ou fundacional da União que tenha atribuições correlatas às funções da instituição. A lei assegurará a participação do Ministério Público nos órgãos colegiados estatais, federais ou do Distrito Federal. O Distrito Federal é pelo MPDFT, constituídos para a defesa dos direitos e interesses relacionados às funções da instituição, que já foram aqui citados. Continuarei esse capítulo 2 no próximo vídeo. Pela atenção, muito obrigado.